1 Tessalonicenses capítulo 5, leremos os versos 1 a 11. O rei está voltando, a promessa do retorno de Cristo. É o tema da mensagem à luz de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Diz assim então a palavra de Deus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Que o Senhor nos abençoe. O retorno do Rei. Meus irmãos, o 5º século foi marcou o fim do Império Romano Ocidental. Os bárbaros, como eram chamados os povos que viviam fora da fronteira do Império, começaram a fazer várias incursões militares, de modo que o século V foi caracterizado como o fim do Império Romano Ocidental. No ano 410, um homem chamado Alarico, chefe dos godos, um desses povos bárbaros, invadiu Roma. 410. Aquele foi o começo do fim. No ano 472, Odoacro derrubou o último imperador romano ocidental, Flávio Aécio. Havia, portanto, muitas incertezas. O mundo estava de ponta cabeça. Havia uma subversão da ordem, uma agitação política e social. E muitas pessoas estavam perplexas, agitadas. E a igreja, os cristãos, em particular os grandes teólogos da igreja daquele momento, se posicionaram, escreveram, pregaram, falaram sobre essas mudanças globais no 5º século. Eu queria destacar 2 nomes que escreveram naquele contexto. O primeiro deles, um homem chamado Jerônimo, um dos maiores teólogos da igreja, um dos pais da igreja, que, entre outras contribuições, traduziu a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata. À época, Jerônimo vivia em Belém, no Oriente Médio, na cidade onde Jesus nasceu, e ali viveu até os últimos dias. E quando soube dos acontecimentos dessa subversão da ordem, ele então, narrando a queda de Roma, disse assim: o mundo está caindo em ruínas. Sim, a grande cidade, a capital do Império Romano, foi consumida por um grande incêndio. E em toda a terra, os romanos vão para o exílio. As igrejas que antes eram veneradas estavam apinhadas de gente adorando ao Cristo Rei. Agora são montões de pó e cinzas. Ó Deus, até quando? As palavras de Jerônimo, elas demonstram esse senso de desalento, de desesperança, de tristeza. E de fato, aquele foi um tempo marcado pela subversão, mudança da ordem. Muitas pessoas estavam desanimadas, desesperadas. No norte da África, um outro grupo, os vândalos, conquistaram a cidade de Cartago, a principal cidade romana da região. Até hoje os vândalos são símbolos, sinônimo, vândalo, de violência, destruição. Eles então conquistaram todo o norte da África, chegaram às portas da cidade de Hipona, onde o bispo da cidade chamava-se Agostinho. Cercaram a cidade
e aguardar o momento oportuno para invadir e destruir. Naquele mesmo ano, 430, para ser preciso, no dia 28 de agosto de 430, aos 76 anos de idade, morreu Agostinho, o maior teólogo do primeiro milênio, uma mente prodigiosa. E quando ele, com a mente arguta que tinha, com a sua perspectiva teológica, com a sua filosofia da história, escreveu uma obra clássica chamada A Cidade de Deus. Ele buscou consolar os cristãos no império, em particular o povo da sua igreja, o povo da cidade que tanto ele amava. Ele disse algo extraordinário. Reinos terrestres têm seu auge e seu declínio, mas está vindo aquele de quem é dito, e seu reino jamais terá fim. Ele foi consolado pela certeza que, embora no mundo no qual estejamos inseridos, no mundo pós-queda, acontecimentos políticos, sociais, subvertam a ordem, cause pânico, histeria, perplexidade, desânimo, perturbação. O cristão, ele tem um fundamento que é a âncora de sua alma. O melhor comentário político está no livro de Salmos. O Senhor reina. O Senhor reina. Portanto, falar sobre o retorno de Cristo, a volta do Rei, deve ser para nós uma espécie de encorajamento para viver dias tão sombrios como esse que nós estamos vivendo. Mutatio mutandis é uma nova ordem em curso, global, que nenhum de nós tem poder ou força para deter, é maior do que nós mesmos, é maior do que a nossa capacidade de assimilar e entender. Por isso, devemos encontrar no Evangelho, nas Escrituras, no testemunho da história, uma fonte de segurança para passar por esses dias tão adversos. Bem, os críticos da fé cristã consideram a volta de Jesus uma fantasia. Zombam, como se fosse uma espécie de escapismo, de alienação, de gente que vai alimentando o coração com ilusões, uma espécie de fuga da realidade. No entanto, o povo de Deus, que na manhã desse dia se reúne em todas as partes do mundo para adorar o Cristo ressurreto, recebeu na palavra do Senhor uma promessa fidedigna. Todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. As duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses são os livros do Novo Testamento que mais abordam a volta de Cristo. No ideário popular, as pessoas correm para o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, escrito por João, e de fato há porções naquele livro que apontam para eventos futuros, mas o livro de Apocalipse, boa parte dele, substancial parte dele, já se cumpriu. Os primeiros cristãos entenderam perfeitamente a mensagem que João quis comunicar a eles. Se você quer entender um pouco mais sobre a doutrina das últimas coisas, o que os teólogos chamam de escatologia, os documentos centrais são as duas cartas de 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. E nesses documentos preciosos, Paulo vai, como bom teólogo e pastor de almas, instruir aquela igreja que estava inquieta com tantas coisas ao redor dela. E nos últimos 200 anos tem acontecido um despertamento para essas reflexões teológicas sobre a doutrina do fim. O que aguarda? Como vai ser? Bem, isso tem sido bom e ruim. Do ponto de vista positivo, tem sido bom porque, de alguma maneira, em alguma medida, fortalece a fé e a esperança do cristão. Tente imaginar, por exemplo, os nossos irmãos no Afeganistão, com seus direitos ultrajados, sofrendo todo tipo de perversidade. Eles têm a plena convicção de que a morte não é a última palavra. Que quem detém a autoridade final não é um déspota, um tiranete, mas o Rei da Glória. Então, a esperança do Evangelho ilumina o cristão no tempo e na eternidade. Viver é Cristo, morrer é lucro.
Tem servido também para mobilizar a igreja para pregar o evangelho à luz daquele texto do próprio Cristo. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Esta concreção ao movimento missionário, observem, o cristianismo só se torna uma religião global, de dimensões globais, a partir do século XIX, do século XX. E parte desse movimento tem relação direta com os batistas ingleses. O evangelho está sendo proclamado em todas as partes do mundo. E se na região norte, no hemisfério norte, a secularização é uma realidade muito triste, aqueles países que foram celeiros da obra missionária hoje são literalmente, cemitérios de igrejas, como a Escócia, por exemplo. O sul global floresce o evangelho. América Latina, na África subsaariana, na Ásia e em tantos outros lugares. O aspecto negativo desse florescimento, desse interesse pela escatologia, é que, infelizmente, muitos desvios, distorções também estão acontecendo. Existem aqueles que se tornam fanáticos sobre esses assuntos, fazem desse aspecto da teologia um hobby, um interesse fora do normal e começam a incorrer em alguns erros, como, por exemplo, o equívoco de datar a volta de Cristo. É um erro que tem sido recorrente e que se torna, inclusive, um combustível para o descrédito, para a chacota, para a zombaria em torno dessa temática tão sensível, tão importante da tradição cristã. Antes de examinar o texto, eu queria mostrar aos irmãos dois extremos que nós devemos evitar a todo custo como cristãos. O primeiro nós podemos chamar de ceticismo incrédulo. Há um grupo expressivo de pessoas, inclusive dentro das igrejas, que não demonstra nenhum interesse por essa doutrina e quase nunca meditam nessa promessa. Alguns até zombam, fazem piada. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Independente da sua perspectiva, independente de se você medita ou não nessa realidade, tal como 2 mais 2 são 4, tal como o ar que respiramos nesta manhã, o Senhor Jesus Cristo voltará. Não seja como os incrédulos, não se comporte como os ímpios, que zombam desta gloriosa promessa, o retorno triunfal do nosso Salvador. Eu passei 4 anos no seminário, nenhum dos meus professores abordou esse tema. Pelo contrário, 2 deles demonstraram desprezo. É cada vez mais comum surgirem piadas, como se a volta de Cristo fosse uma espécie de folclore que os crentes amadurecidos descartaram. Isso está muito enviesado com aquela perspectiva do materialismo científico. Tudo que existe é o que você vê, o que você toca. Então toda a realidade metafísica foi colocada de lado. Isso não é cristianismo. O cristianismo tem a sua dimensão metafísica. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Tudo isso é triste, mas não é algo novo ou surpreendente, porque o apóstolo Pedro, no primeiro século, já havia identificado pessoas na sociedade, em particular, para sua tristeza, na própria comunidade cristã, indo nessa direção, postura cética. Disse ele, em sua segunda carta: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então Pedro diz: olha, é pura tolice esse tipo de raciocínio. Se o Senhor ainda não voltou, é por misericórdia e graça. Porque ainda há um plano em curso, a providência está agindo, e tal como o primeiro advento aconteceu na plenitude dos tempos, o segundo advento também acontecerá no momento certo. Deus nunca chega atrasado e nunca passa da hora. Ele voltará. Pedro, portanto, diz que são os ignorantes que se esquecem de que um dia para o Senhor são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós estamos na categoria do tempo, mas o nosso Deus é eterno. A eternidade é seu ambiente. Ele olha para a história como um vácuo. Ele é capaz de olhar para o lado esquerdo e ver Adão no Éden,
Olhar para baixo e ver a cada um de nós aqui agora, e olhar para o lado e ver todas as coisas concluídas. Deus está fora do tempo. Por outro lado, existe outro erro, a curiosidade frívola. Gente inconsequente. Há muitos que estão indo nessa direção. Não é algo novo também, porque observem que antes da ascensão de nosso Senhor, se você fizer a leitura dos primeiros capítulos do livro de Atos, encontramos a seguinte questão respondida por nosso Senhor. Então os que estavam ali reunidos lhe perguntaram ao Cristo ressurreto: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não sabemos quando, mas temos certeza que o Senhor voltará. O Rei está voltando. A igreja não deve se preocupar com detalhes, gastar energias em elaborar e debater sistemas escatológicos. O Rei da Glória que um dia se fez homem, morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, foi assunto aos céus e entronizado como Rei da Glória. Ele voltará. Portanto, quando nós falamos da obra de Cristo, nós temos que olhar no quadro geral. Encarnação, morte, ressurreição, ascensão e retorno triunfal. Quando ele consumará todas as coisas. Criação, queda, redenção e restauração. Consumação. Isso vai acontecer. O apóstolo Paulo não ousou indicar a data da volta de Cristo. Ninguém pode fazer isso, está fora da competência humana. Nem os anjos no céu, disse o Senhor. Sabe o tempo, a época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Agora, existem alguns temas relacionados à volta de Cristo que são bem controversos. Há divergências e bons debates sobre alguns desses temas relacionados ao retorno de Cristo. Por exemplo, o anticristo. No Evangelho segundo João, nas cartas joaninas, anticristos aparece no plural. Paulo fala do homem da iniquidade como sendo uma pessoa, no singular. É uma pessoa específica ou um padrão ante Deus? Há debate sobre isso. Israel. Deus tem um plano especial para Israel? Como tratar, por exemplo, aquela passagem emblemática da carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz: todo Israel será salvo. É o Israel étnico ou os filhos espirituais de Abraão? É uma referência à igreja composta de judeus e gentios? Ou um remanescente eleito de filhos étnicos de Abraão que serão salvos pela graça, à luz de Romanos 9, 10 e 11? Há um debate legítimo sobre isso. Milênio, uma palavra que aparece em Apocalipse 20, que tem sido também objeto de debate. Os reformadores eram amilenistas. Surgiram movimentos pré-milenistas, pós-milenistas. Retorno de Cristo antes do milênio, depois do milênio. Há debate sobre isso. Nos próximos dias eu vou sugerir nas nossas páginas alguns livros sérios, honestos, ortodoxos, que os irmãos podem ler para ampliar o entendimento sobre esses temas. Minha intenção na manhã de hoje é falar sobre aquilo que é líquido e certo. Aquilo que é claro nas Escrituras, inequívoco, que você pode ter total segurança no que tange a volta de Cristo. Se você observar esses versos que nós lemos, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, 1 a 11, os 3 primeiros versos, Paulo fala da volta de Cristo na perspectiva dos incrédulos. Como vai ser para o incrédulo, para o impenitente, para aquele que ainda não se curvou à mensagem do Evangelho, reconhecendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. E a partir do verso 4, ele coloca aí um adversativo, ele fala aos cristãos tessalonicenses, trazendo conforto e instrução àqueles irmãos. O doutor Warren Wiersbe sugere que há pelo menos 7 grandes verdades nessa passagem sobre a volta de Cristo. 7 distintivos sobre o rei que está voltando. Como vai ser esse retorno de Jesus? Vejamos, mantenha sua Bíblia aberta. Primeiro, a volta de Cristo será imprevisível. Os versos 1 e 2
mais uma vez, ouçam. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. No parágrafo anterior, capítulo 4, Paulo responde a situação daqueles que morreram antes do segundo advento. Qual é a condição do cristão que morre antes da volta de Cristo? Paulo diz, olha, em nenhum momento, em nenhum grau, eles ficaram em desvantagem. Morrer a partir de estar com Cristo. Eles já estão com o Senhor, numa situação muito melhor do que nós todos. E no retorno de Cristo, eles virão com o Senhor. E os seus corpos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Paulo trata da situação dos mortos em Cristo. E agora, ele vai responder uma segunda situação que estava incomodando os irmãos. O tempo. Quando? E Paulo começa reiterando, dizendo, olha, quanto a isso eu já falei para vocês. Paulo esteve com aqueles irmãos algumas vezes, a igreja em Tessalônica. Paulo já havia ensinado a eles sobre o Cronos e o Kairos de Deus, reverberando o ensino de Jesus, registrado por São Lucas em Atos capítulo 1. Quanto ao tempo e época, não é da competência de vocês. E Paulo disse a eles, eu não tenho uma data, ninguém a tem. Então Paulo remove aqueles crentes dessa ideia equivocada, nós podemos chamar de curiosidade frívola, para aquilo que é mais importante. E então ele diz, o retorno é imprevisível. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ninguém sabe quando vai acontecer. Portanto, qualquer especulação sobre a data é perda de tempo e desobediência ao ensino das Escrituras. A igreja, no caso em Tessalônica, queria saber detalhes sobre o segundo advento, e Paulo já havia dito e reiterou que não tinha nada para acrescentar, porque ele não tinha essa competência. Paulo, ele não era alguém buscando especular sobre isso, muito pelo contrário. Ele não caiu nessa armadilha, seu foco não são datas, sua missão não é especular. A volta de Jesus, portanto, é imprevisível. Segunda grande verdade, a volta de Cristo será inesperada. Observe o verso 2, que ele usa a metáfora, a figura aí do ladrão. Vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É uma imagem estranha. Eu fui criado na ambiência da igreja, e havia cânticos e por vezes até mesmo os pastores pregando sobre essa passagem. Então, para uma criança, Jesus voltará, o dia do Senhor será como um ladrão de noite. É uma coisa estranha. Bem, toda metáfora, toda ilustração, ela não consegue abarcar o evento em si ou a mensagem em si. É parcial e limitada. A ideia aqui de comparar o retorno de Cristo como a um ladrão que vem de noite é para destacar duas coisas. Primeiro, a imprevisão. E segundo, a má acolhida. Esses três primeiros versos têm como foco a volta de Cristo para o não cristão, para o incrédulo. Virá como um ladrão de noite. Ou seja, será, primeiro, imprevisível, não recebe um aviso prévio, né? Salvo alguns lugares do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tudo acontece, mas via de regra, o ladrão não manda um aviso prévio. No dia 18 do mês próximo, eu vou à sua casa levar algumas coisas. O caráter imprevisível do assalto é que está em destaque aqui, é que é normativo aqui. E outra coisa, é uma má acolhida. Ninguém recebe de bom grado um ladrão na sua casa. Regra de ouro, né? Se bem que de vez em quando o cenário no Brasil aponta em outra direção, mas eu estou falando do padrão geral. Agora vejam o que Lucas, no capítulo 12, versos 39 a 40, palavra de Jesus. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperem. Então, o que Paulo está fazendo aqui, mais uma vez, é usando uma figura que já havia sido usada por Jesus, que estava em circulação nos chamados ditos apostólicos, porque nesse momento os evangelhos ainda estão em formação, os documentos que nós conhecemos como evangelhos, e Paulo está usando essa figura
a volta de Cristo vai acontecer como um ladrão, imprevisível, e será uma má notícia para algumas pessoas. Como eu disse aos irmãos, esses 3 primeiros versos, Paulo está olhando do ponto de vista daqueles que guardarão ou experimentarão o julgamento. Para o incrédulo, a volta de Cristo será tão repentina e mal recebida quanto a visita de um ladrão. Será, para usar outra figura, como nos dias de Noé. As pessoas estavam cuidando de seus interesses. Palavra de Jesus também. A volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E ele então sintetiza como era a dinâmica da vida nos dias de Noé. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, festejavam. Pergunto, essas coisas são ruins? Não. Mas, tal como nos dias de Noé, hoje, as pessoas continuam vivendo como se Deus não existisse. Vivem a vida. E essas coisas em si não são ruins, mas qual o grande problema? Ignorar o fato de que haverá um dia, uma hora e um momento em que o homem comparecerá diante do seu Criador para prestar contas. E para aqueles que estiverem vivos no retorno triunfal de Cristo, para o incrédulo, será um dia de má notícia. Porque se no primeiro advento Cristo veio a este mundo como Salvador, no segundo advento ele virá como juiz dos vivos e dos mortos. No primeiro advento, Cristo foi como ovelha por matadouro, como um cordeiro mudo que não abriu a boca. Mas no segundo advento, ele virá como um leão que rugirá. E as metáforas escritas pelos autores do Novo Testamento são impressionantes, porque é dito que as pessoas clamarão, montes caiam sobre nós. Pedirão a morte, e a morte fugirá delas. Tamanho terror da ira do Cordeiro. Portanto, não será um dia agradável para aqueles que, segundo Pedro, desobedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ateísmo prático é uma realidade na sociedade secularizada, em que perdeu a dimensão metafísica. Então as pessoas vão adubando sua vida com falsos referenciais de significação, como se não houvesse um dia em que fossem chamadas à eternidade, como se não houvesse um dia em que terão que cruzar os portões da eternidade. E coisa triste é adentrar a eternidade sem ter sobre si a justiça de Cristo, a certeza de que seus pecados foram perdoados, foi redimido pela perfeita obra de Jesus Cristo. Portanto, a segunda vinda não será óbvia, do ponto de vista, há um caráter de imprevisibilidade. E é o que Paulo está dizendo aqui, mas o Senhor voltará. Um outro elemento conectado a esse, a volta de Cristo será repentina. Observe o verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. A ideia de repentina aqui é de uma coisa abrupta, brusca, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, como um abrir e fechar de olhos. Isso vai acontecer repentinamente. E essa palavra de Paulo aqui, também refletindo um pouco do Apocalipse de Marcos, né, como é chamado, um dos capítulos do livro de Marcos, quando Jesus fala desses eventos que de fato acontecerão, esse elemento repentino, ele é precedido por um discurso de paz, de uma estabilidade política. E é por isso que alguns começam a conjecturar que a volta de Cristo será precedida por um tempo de grande estabilidade. Está tudo tranquilo. E de repente, sem aviso prévio, o Senhor voltará. Bem, há um perigo aqui, eu quero mais uma vez reiterar isso, de estabelecer cronogramas, previsões exaustivas. É bom lembrar sempre das palavras do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: não ultrapasseis o que está escrito. Então, o que é que nós sabemos em linhas gerais? O Senhor voltará e sua volta será repentina e inesperada. Para citar mais uma vez o Senhor Jesus, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto,
Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Uma quarta verdade ainda nessa passagem: a volta de Cristo será decisiva. Decisiva no sentido de determinante. É o clímax da história. Observem os versos 2 a 3 mais uma vez. Há uma expressão na última parte do verso 3 que é importante. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. E aí ele faz mais uma ilustração. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Será terrível. Eu digo isso com pesar, mas é a verdade. Será terrível para o ímpio o grande e triunfal retorno de Cristo. O ladrão não é bem-vindo na casa. Sua presença gera desconforto. Assim também, a segunda vinda de Cristo será desesperadora para os ímpios, porque será um dia de juízo, um dia de julgamento. E essas passagens todas do Antigo e Novo Testamento apontam para essa direção. O dia do Senhor, o dia da segunda vinda, será um dia de glória para os salvos. Obadias fala sobre isso, Zacarias fala sobre isso. Mas também um dia de pranto, de choro, de perdição para os ímpios. Amós, Isaías, Joel profetizaram sobre isso. E no Novo Testamento, essa expressão dia do Senhor, ela é usada em link com as profecias do Antigo Testamento. Um estudioso chamado William Barclay, ele comenta que para o judeu todo o tempo estava dividido em duas eras. Então qual era a cosmovisão do judeu? Os autores do Antigo Testamento. Existia a era presente, que era irremediavelmente má. E a era dourada que surgiria com o advento do Messias. Entre a era presente e a era dourada, havia o hiato ali, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor colocaria todas as coisas em ordem, o dia terrível do Senhor. Amós falou sobre isso. Bruce Milne, um teólogo batista inglês, diz assim: quer saibam, quer não, ou nem mesmo se importem com isso, a vida de cada homem e mulher está caminhando em direção ao advento de Cristo. Todos estão marchando para encontrar-se com o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Nas implicações disso para a nossa vida devocional, para a nossa vida familiar, para o nosso trabalho, para a nossa postura diante da missão de proclamar o Evangelho, como a promessa do advento de Cristo reconfigura nossas prioridades. Há muita gente crente se comportando como um tolo, como uma tola, correndo atrás do vento, fazendo com que coisas secundárias ocupem o primeiro lugar. Um dos nossos hinos, pedi a irmã Dília para fazer o pós-lúdio tocando este hino, 112, Vencendo vem Jesus, uma estrofe diz assim: e por fim entronizado, as nações irá julgar, todos, grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar: venceu o Rei Jesus. Todos, grandes e pequenos. Pode ser o cidadão menos influente, anônimo, pobre, ignorante, desconhecido por completo, ou a maior das personalidades humanas, vai comparecer diante do juiz. Pode ser um réu condenado por crimes bárbaros, ou pode ser o juiz que o sentenciou. Todos vão comparecer diante do insubornável tribunal de Cristo. Por isso é que as Escrituras dizem que muitos pedirão a morte, e a morte fugirá deles. Mas a partir do verso 4, ele vai mudar o tom. Mas ele, mais uma vez, ainda no verso 3, apresenta uma quinta verdade. A volta de Cristo será inescapável. Tem relação com o que eu estou dizendo agora. De modo nenhum escaparão. Essa figura da mulher com dor de parto, que inescapavelmente experimenta essas dores, ele usa essa figura também para mostrar o caráter inevitável. E o texto que eu ainda há pouco citei em
indiretamente, está em Apocalipse capítulo 6. É um texto pesado, mas diz assim: Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Apocalipse 6, versos 15 a 17. Inescapável aquele grande dia. Nós, por vezes, até por conta do nosso sistema judiciário tão fragilizado, tão desacreditado. Décadas atrás, Mário Ferreira dos Santos, um dos grandes filósofos do Brasil, ele comparou o sistema de leis em repúblicas de instituições fracas como uma teia de aranha. Pega os pequenos e os grandes arrebentam com elas. Quando a gente olha essa desordem, essa insegurança jurídica, essa inversão moral, como disse Isaías, homem chamando o mal de bem e o bem de mal, usando retórica vazia, esvaziando palavras nobres, envezando o discurso para legitimar sua ganância de poder. Quando a gente olha esse cenário, diz: até quando? Mas haverá um dia, uma hora e um momento em que todos prestarão contas ao Senhor. Paulo, quando pregou no Areópago, na capital da filosofia antiga, Atenas, ele falou sobre o varão que Deus destinou para julgar os homens. Este varão é Jesus. O homem perfeito julgará os filhos de Adão. E quando Deus olha para a humanidade, só enxerga dois grupos humanos: os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Que é a igreja? Uma comunidade de pecadores. Quem aqui pode se colocar de pé e dizer: eu não tenho pecado? Todos somos, indistintamente, pecadores. O que faz diferença entre nós e os que lá fora estão, que ainda não abraçaram o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador, é que nós somos redimidos por sua perfeita obra, resultado da graça imerecida, maravilhosa e bendita. E cruzaremos os portões da eternidade justificados não por nossos méritos, mas pelo que Ele fez de modo suficiente, definitivo e cabal na cruz. Agora, morrer sem Cristo é irremediavelmente terrível. Depois da morte, segue-se o juízo. Nada mais pode ser feito. As religiões criam seus sistemas pós-morte, mas o Evangelho se sentencia de modo fiel, fidedigno. É em vida que o indivíduo precisa se reconciliar com Deus, e o caminho da reconciliação é a cruz de Cristo. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nós cantamos. Uma penúltima verdade: a volta de Cristo será gloriosa. Observe como ele muda o tom. Agora sim. Mas vós, porque até então ele está falando como será para aqueles que ainda não receberam o Senhor. Para o ímpio, para o incrédulo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia seja como ladrão, vos apanhe de surpresa. A surpresa é para o incrédulo, não para o crente. Porque o crente está sóbrio. O crente está na expectativa. Pelo menos o crente maduro. Na expectativa de que o Senhor voltará. Ou ele, o crente, será chamado à presença do seu Salvador. Então é essa perspectiva. E ele usa essa linguagem aqui, a partir do verso 4, trevas, luz, do ponto de vista do status do indivíduo diante de Deus. Nós somos os filhos da luz, porque fomos tirados das trevas para a luz. Em alguma medida também isso aponta para o caráter espiritual. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Não será um dia de surpresa para nós, porque nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse:
Do céu aguardamos o nosso Senhor, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser como o corpo de sua glória. Nossa pátria está nos céus. Essa perspectiva tem que estar presente na nossa vida. Nós não podemos, meus irmãos, ceder ao que tem sido chamado de secularismo. A ideia de que tudo que existe, este mundo, esta perspectiva, ela é equivocada. Há uma realidade que transcende aquilo que os nossos olhos veem. E, inclusive, as Escrituras falam sobre colocar os olhos naquilo que não se vê, nas coisas eternas. Pois bem, veja Mateus 24, versos 30 a 31, palavras do Senhor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui você vê um contraste. Os povos lamentando e os remidos sendo recolhidos pelos ministros de Deus, que a Bíblia chama de anjos. Será um dia glorioso, irrepetível. E aí que eu chego ao último ponto. A volta de Cristo será triunfante. Sim, triunfante. No Novo Testamento nós temos pelo menos 3 palavras muito ricas em referência à volta de Cristo. A primeira delas é Apocalipse, pouco usada. Apocalipse significa revelação. Então, quando você tem um pano cobrindo o objeto, aquilo está obscuro. Quando você remove o pano, você revela, você mostra. Apocalipse não é um livro obscuro, Apocalipse é uma revelação. O dia do Senhor será um dia de revelação. Tudo o que está oculto será revelado. A segunda palavra, epifania, inclusive é muito usada na liturgia de algumas tradições cristãs. Vamos celebrar hoje o culto da epifania, o culto do aparecimento de nosso Senhor, falando sobre o advento de Cristo. Essa ideia sugere, repito, remover um véu, a fim de que a pessoa possa ver claramente o que já existia. Agora, a palavra mais usada no Novo Testamento chama-se parousia, que tem relação com o tema da mensagem. A parousia era usada no grego clássico para a vinda ou presença de um rei, vinda de um imperador, de uma autoridade. E quando Paulo fala da volta de Cristo, ele está falando da parousia. O rei está voltando. Quantos de nós crescemos no ambiente da igreja ouvindo Osés de Paulo, né? O rei está voltando. O rei está voltando. Meus irmãos, nesse segundo advento, o Rei glorioso completará a sua obra. O que ele começou há de concluir no retorno triunfal. E os inimigos do rei, os inimigos do seu povo serão expulsos do seu reino. Quais são esses inimigos? O pecado. O pecado deve ser necessariamente o nosso maior problema, nosso maior incômodo. Nós lutamos nesse processo de santificação, nós nos entristecemos porque o bem que queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos fazer, por vezes incorremos nele. Então a nossa luta chegará ao fim, essa luta contra o pecado. Ainda não somos o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos tal como ele. Na linguagem de Paulo, nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Na eternidade, será impossível ao remido pecar. Adão podia pecar e não pecar. Os filhos de Adão não podem deixar de pecar porque a sua natureza impele ao pecado. Mas na redenção plena e total, o pecado será uma impossibilidade, uma natureza perfeita, incorruptível, não passível de corrupção. Aguardamos isso. O pecado será aniquilado completamente. Fomos libertos da presença do pecado. Haverá esse dia, essa hora. Fomos libertos do poder do pecado e um dia seremos libertos da presença do pecado. O diabo, o dragão, será expulso, usando a linguagem de Apocalipse. Aquele que atormenta as nações será para sempre banido. E a morte, que Paulo chama de último inimigo a ser destruído, também
será derrotado. Não haverá mais morte, nem pranto, nem luto. Ele enxugará do rosto toda lágrima. Apocalipse diz sobre isso. Meus irmãos, nós vivemos nesse ato, neste intervalo entre o primeiro advento e o segundo advento. Um estudioso chamado Oscar Cullmann, usando uma terminologia da Segunda Guerra Mundial, ele introduziu uma noção bem interessante na sua obra Escatologia Realizada. Ele trouxe à luz a noção do dia D e o dia V. A Segunda Guerra Mundial, para muitos estudiosos, basta observar os fatos, ela começa a vitória dos aliados com o desembarque das tropas aliadas na Normandia, na costa da França. Ali começa a derrota dos nazistas. Mas entre aquele agosto de 44 e meados de 45, ainda houve várias outras batalhas. Mas ali começou a vitória dos aliados, a derrocada do terrorismo nazista. Em alguma medida, o que nós podemos comparar é o seguinte: Deus invadiu este mundo que tinha sido usurpado pelo Deus deste século. E quando Deus desembarcou neste mundo, ele desembarcou disfarçado, usando a linguagem de C.S. Lewis. Enquanto César estava em Roma com toda opulência, orgulho, empáfia, ignorando a Deus, Deus estava desembarcando numa aldeia com 2.000 pessoas. E naquela criança, balbuciando algumas palavrinhas, mexendo os pezinhos e as mãozinhas, estava o mistério de todos. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus humilhando a sabedoria dos homens. Na desprezada província da Judéia, no subúrbio do mundo, Deus subvertendo a ordem de uma maneira sutil, como fermento na massa. E o pequeno grão de mostarda hoje é uma quantidade inumerável de gente que diz: só o Senhor Jesus Cristo é Rei. Muitos ignoram, mesmo na sociedade ocidental, que surfou na onda da fé cristã e de todas as virtudes que fluem do cristianismo clássico. Em nome da bandeira da tolerância, muitos cristãos estão sendo perseguidos no Ocidente. Veja o que está acontecendo. E a fogueira da perseguição vai aumentar. Está vindo mais lenha para essa fogueira da perseguição aos cristãos no Ocidente. Mas o Rei veio. Ele morreu a nossa morte. Ele ressuscitou. Ele foi coroado na glória. E embora os homens desprezem a ele, ignorem a realidade de Cristo Rei, ele voltará. E para muitos será um dia de terror, a ira do Cordeiro, mas para nós um grande e memorável dia. Os versos 8 a 11, deixo para a meditação dos irmãos. Ele vai apontar aqui, eu apenas vou fazer a leitura. Como é que você deve aguardar a volta de Cristo? Não é fazendo previsões, indo nessa direção, não é com ceticismo incrédulo, mas como é que você deve aguardar a volta de Cristo? Em resumo, com sobriedade, com confiança, com maturidade, com piedade. E ele usa a tríade basilar das virtudes cristãs. Observe o verso 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Como o cristão pode ser sóbrio? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Você quer aguardar adequadamente o retorno de Cristo? Revista-se de fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Com a confiança de que o nosso Deus não nos destinou para a ira. A ira foi removida do cristão. Deus não olha para nós mais como um Deus irado. Nós somos reconciliados com Deus. Não há mais ira de Deus sobre nós. A ira que estava sobre nós, Cristo bebeu naquela cruz. Sorveu cada gota. Nós somos agora reconciliados. Deus sorri para nós. Nós somos destinados para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele conclui que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, ou seja, em vida
ou se você experimentar a morte, você está unido a Cristo. Você não sabe, eu não sei, nenhum de nós pode saber disso. Você estará presente no retorno triunfal de Cristo? Eu não sei se o Senhor voltará hoje ou amanhã, mas o que eu sei, o que você pode saber, o que nós podemos ter plena convicção, se você estiver vivo, você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, e será um dia de alegria para você que está no Senhor. Agora, se você morrer antes do advento de Cristo, você também já estará com o seu Salvador. O máximo que a morte pode fazer é colocá-la nos braços do Redentor. E você ouvir do próprio Cristo: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está destinado antes da fundação do mundo. Eu encerro lendo Daniel e Paulo. Daniel é um profeta sem igual, não é? No livro que leva o seu nome, no capítulo 7, falando sobre o reino, ele diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O reino é do nosso Deus. E Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, diz: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Você é um cidadão com dupla nacionalidade. Você é brasileiro, mas você também faz parte de uma pátria, de um reino que jamais terá fim. O nosso rei está voltando. Amém? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,